Saudações a todos, estamos aqui no Núcleo Nascer, gravando mais um vídeo. Hoje, especificamente, estava previsto falarmos um pouco mais sobre Lins, mas a pedido da espiritualidade nós vamos fazer um comentário sobre uma mensagem de Ramatiz, que fala muito bem desse momento e dos acontecimentos e dos próximos anos em relação aos acontecimentos, que a tendência desses acontecimentos serão intensificar-se. Então, por orientação espiritual, nós vamos fazer um comentário a respeito dessa mensagem. O Igor, então, vai fazer as colocações nos tópicos que foi passado especificamente para esse momento, e a gente vai fazendo alguns esclarecimentos pertinentes a cada colocação, a cada chamada de discussão. Então, olá a todos. Eu vou fazer algumas colocações sobre as orientações recebidas, que eu acho que do nosso mentor maior, que é o Ramatiz, né, meu irmão? Que a gente procura sempre buscar as orientações nesses momentos de dificuldade. Então, através da falange de Dharma, que é uma falange onde compõe os espíritos que trabalham junto com Ramatiz, como Akhenaton, Nicanor, Ramachaim, Ramod, e junto com as equipes dos caboclos, dos pretos velhos, de uma forma bem universalista como o Ramatiz trabalha, uma coisa que a gente pergunta muito nesse momento é sobre a duração desse processo, né? Quanto tempo esse processo vai demorar? E ele traz alguns esclarecimentos, né? Não vos assusteis com o que se passa neste momento planetário. O saneamento da Terra já vem se processando há vários anos, mas faz parte do plano maior a intensificação desde o ano de 2019 e de forma mais aguda a partir deste ano, que seria o ano passado. E esse processo demorará por várias décadas, com crescente intensificação. Com as mentes mais infantis e egoístas, possam compreender que isso não é um castigo de Deus, mas fruto das próprias mentes e comportamentos humanos ao longo de toda a história da humanidade. O universo tem uma contabilidade cósmica, e há tempo para tudo, pois o dinamismo inerente a tudo exige contínua mudança rumo à luz maior. Do contrário, só há morte e estagnação. E luz é vida, por isso caminhamos todos em direção à luz central da vida. Então, ele diz aqui que esse processo não é um processo do dia para a noite, né? Se você puder comentar um pouquinho para a gente. Sim. Na verdade, a transição, nós temos dito em nossos vídeos, ela começou já há algumas décadas. Começou a se intensificar em 2019 com o aparecimento do vírus no mundo e chegando ao Brasil a 2020. E esse vírus, ele é um ser vivo e ele faz parte da natureza do planeta, assim como outras bactérias, vírus e outros micro-organismos fazem parte da vida terrena. Eles são consciências também, eles avançam, eles se multiplicam, eles se transformam, sofrem mutações. Tudo na vida planetária passa por mudanças profundas. O grande problema é que o ser humano, não satisfeito em saber da existência de todos esses seres vivos, micro-organismos, começam a mexer com a natureza como se fossem Deus, criando mutações de algo que naturalmente aconteceria. E numa dessas mutações não naturais, ocasionou o surgimento desse vírus chamado Covid-19. Então, o Covid-19 é um vírus natural, porém ele foi mexido pela raça humana com o intuito, talvez, de pesquisa,
com o intuito de conhecer melhor, não posso aqui fazer um juízo de valores a respeito do porquê trabalharam com esse vírus em laboratório, mas a verdade é que o vírus é um ser vivo e ele está na natureza. E de alguma forma foi trabalhada a nível científico, talvez para adquirir conhecimento sobre ele, escapou e acabou pegando em toda a humanidade. Mas, como não há nada na vida que esteja errado, o universo tem as suas compensações. Estava prevista para a Terra a destruição em massa através de uma guerra termonuclear. Era a previsão de vários setores científicos que esperavam que realmente, através da agressividade que existe ainda no nosso planeta, de países contra países, essa coisa de posse, dinheiro, poder, tudo isso, juntando essas informações, era fácil compreender que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, algo nesse sentido iria acontecer. Os engenheiros siderais, os grandes seres de luz, que zelam por esse planeta e por toda a humanidade, acharam por bem encontrar o meio termo. É aí aonde a vida universal usa da lei das compensações. Essa lei das compensações dá o direito aos engenheiros siderais, os criadores de mundos, de mudar um pouco a rotina de cada planeta ou de um sistema, para poupar o sistema de um desgaste que seria desnecessário. Vamos dar um exemplo. Marduk, um planeta que ficava entre a Terra, Vênus e Marte, ele simplesmente explodiu porque lá existia exatamente o que está existindo hoje aqui na Terra, países com centenas e centenas de ogivas nucleares que a qualquer momento podem explodir e haver uma destruição em cadeia. A Terra sendo destruída, tal como Marduk, simplesmente iria abalar todo o sistema solar, colocando em risco a vida do sistema solar e colocando em perigo também a galáxia onde nós estamos inseridos. Ou seja, haveria uma destruição em cadeia. Prevendo tudo isso, os engenheiros siderais optaram em poupar o planeta, em poupar as vegetações, em poupar as árvores, em poupar os animais e fazer com que a justiça ocorresse exatamente com aqueles que criaram as injustiças, que criaram os desafetos, que criaram a destruição social, nós, seres humanos. Há centenas de anos, centenas, milhares de anos, os seres humanos, não satisfeitos com o que aconteceu em outras eras, como na Lemúria, como na Antártica, como em outros continentes que acabaram sendo destruídos por serem mal conduzidos a nível político e social, essa humanidade hoje, dos nossos dias, está seguindo o mesmo caminho. Vamos dar um exemplo. Estamos num processo de pandemia geral no planeta. No nosso país, está se transformando no epicentro desta contaminação. Cada estado está tendo mortes absurdas, que varia de 200 a 1.500 pessoas por dia entrando em óbito. Será que tudo isso é por acaso?
Será que não está sendo feita uma limpeza em massa do planeta? Será que esses que estão partindo não estão inseridos na contabilidade cósmica e estão partindo para que esse planeta, de uma forma ou de outra, pode ser substituída por almas mais evoluídas, mais esclarecidas? Evidentemente, nós que aqui estamos falando sobre isso agora, não estamos isentos dessas questões. É claro que, se houver possibilidade de nós tentarmos ficar para ajudar, gostaríamos, porque sabemos como funciona isso. Tanto que a nossa preocupação é fazer alguns vídeos de forma episódica, falando da preocupação da mudança, mudar o pensamento, mudar as atitudes, mudar aquilo que é fundamental, através do perdão, da compaixão. Mas o ser humano não está fazendo isso. O que acontece no dia a dia? Simplesmente a gente vê festas em todas as esquinas, para 100, 200, 300, 500 pessoas, e a pandemia está cada vez mais se expandindo. A pandemia que pegaram dos mais idosos inicialmente e que já foram vacinados, hoje dificilmente se encontra um idoso com Covid na UTI. Hoje quem está indo para o UTI são adolescentes e pessoas abaixo de 40 anos. Por quê? Porque não tiveram os cuidados necessários para se cuidarem, não cumpriram as metas sociais estabelecidas pelo governo e acham que isso não passa de uma gripinha. Então fica aqui o nosso pedido, que se cuidem, que se vacinem e que procure, quanto possível, ajudar aqueles mais próximos de você, no teu bairro, na tua casa, os teus amigos, para que possamos amenizar um pouco mais estas mortes e estas destruições desnecessárias. E uma coisa que você comentou é que nesse momento as pessoas acabam gerando até uma revolta contra o vírus, né? Contra a doença, falando muito sobre, até usando palavras que são mais negativas do que o próprio vírus para isso. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a ambiência que propicia esses vírus, né? A geração de vírus no universo é infinita, como infinito é o universo. O que sai de formas pensamento e formas sentimento do ser humano cria o campo propício ao florescimento de luz ou de trevas, de ambiência propícia à atração de seres superiores ou de menos evoluídos, como o vírus. Nessa trajetória que desprende o ser de Deus e o faz retornar a Ele, não mais ingênuo e puro, mas com maturidade, inteligência ampliada e amor incondicional. Portanto, que não haja revolta contra o vírus, mas que haja meditação sobre atitudes, pensamentos, sentimentos inerentes à própria individualidade humana, a cada um e a todos que formam a aura deste planeta. Então, deixa bem claro que o problema não é o vírus. Esse vírus só existe aqui porque nós criamos um ambiente propício para que ele não só se formasse aqui, mas se espalhasse de forma tão rápida. Então, quando nós estamos em contato com algo que leva pessoas queridas, pessoas que nós conhecemos, isso acaba gerando uma revolta. Mas se nós alimentarmos esse sentimento de revolta, nós vamos alimentar também esse vírus. Então a única forma da gente passar por isso, Ricardo, seria mesmo colocando o nosso melhor para fora, amando, emitindo luz ao planeta, ajudando o próximo, sem se apegar nessa negatividade, nessa revolta contra a doença. Exatamente esse ponto que você tocou, irmão, é o ponto-chave. Vamos trocar isso em miúdo para ficar mais fácil. A energia do amor é a mesma energia do ódio.
Não existe a energia do amor e a energia do ódio. A energia é a mesma. É a energia universal. Cabe a nós, a usar a energia universal através de nossos pensamentos, sentimentos e emoções, qualificá-la através de nós. Tudo no universo tem energia e sintonia. A energia que você capta através da tua respiração, da tua vontade, dos seus pensamentos, ela vai se qualificar ou não através de você. Então, se você é uma pessoa amorosa, uma pessoa pacífica, uma pessoa que tem princípios de amor ao próximo, se você pensa no coletivo, não é egoísta só pensando em si e naqueles mais próximos de você, se você tiver um compromisso realmente com toda a humanidade que está à sua volta, não podemos esquecer que todos nós, seres humanos, moramos na mesma casa, chamada Terra. A Terra é a nossa casa. Nós estamos aqui por uma coisa extremamente necessária. Nos foi dada a oportunidade daqui, neste planeta, que abriu o seu coração para nós, para que aqui pudéssemos um dia desenvolver as nossas vidas e, através dela, cumprirmos com as tarefas importantes para nós e para a nossa sociedade, para que, desta forma, amenizássemos o nosso karma de outras existências, porque, na verdade, a Terra é o único planeta do Sistema Solar que tem esta probabilidade de ser uma escola, embora os outros planetas também cumpram um papel social também. Porém, a Terra é um planeta específico daqueles que ainda não sabem amar, não sabem perdoar, não têm compaixão, não sabem viver em comunidade. Então, nós estamos na Terra para aprender tudo isso. A primeira coisa que nós terrenos fizemos, separar os nossos países. Bom, esse espaço é meu país, aqui é minha fronteira, ninguém entra e ninguém sai. Quem entrar vai ter que entrar só com a minha autorização. E os outros países fazem a mesma coisa. Nós falamos em globalidade, mas na prática nós não agimos com a globalidade. Existem fronteiras entre nós. Existem situações políticas e geopolíticas entre nós. Existe o poder que gera conflito existencial de nações para com nações, a fim de que desestabilizar as nações, transformando-as em nações fracas, para que as nações mais fortes se apoderem. Então, em função disso que está acontecendo no dia de hoje, basta que você olhe para o global, você vê que países pequenos estão ficando mais pequenos e mais sofridos, países grandes estão ficando mais ricos e mais poderosos, e, consequentemente, está havendo um desequilíbrio geopolítico no mundo. Isso fatalmente irá gerar guerras. Portanto, se tudo é energia, se a energia universal é a mesma, se o amor, que é bom para as nossas vidas, que pode nos curar, nos fazer bem, nos fazer prósperos, e o ódio é feito da mesma energia, o bom senso nos convida a deixar o ódio de lado, para que, através do amor, possamos ser mais companheiros, mais humanos uns com os outros, e dessa forma a gente construir aos poucos uma sociedade menos agressiva,
que, consequentemente, ajudará a fazer com que essa pandemia mais rapidamente se dissipe, acabe. A pandemia vai ser resolvida com a vacina? Isso é discutível. Nem os cientistas sabem, nem os médicos sabem. A verdade é essa. Mas nós, povão, temos que tomar vacina, temos que nos proteger. Nós devemos nos vacinar, sim. Mas a melhor vacina de todas é o amor. É você pensar no amor. É você agir com amor. É você ter compaixão. E dessa forma você vai criar um estágio de imunização vibratória. O vírus ele emite uma vibração de baixa frequência. Se você odeia alguém, você está emitindo uma vibração de baixa frequência. A probabilidade de você que odeia alguém de pegar esse vírus é muito maior do que aquele que ama, aquele que tem compaixão, daquele que realmente quer um mundo melhor. E assim, né? Mesmo se pegar, passar isso de uma forma mais tranquila, né? Vibrando no positivo. E assim, Ricardo, nós chegamos num momento que a espiritualidade pede muita maturidade para todos nós, né? Porque o que vai seguir a transição planetária não vai ser tão fácil como algumas pessoas imaginam, por tudo que a humanidade vem fazendo há tantos milênios, né? Então essa limpeza não seria de uma hora para outra. Então assim, não somente outros vírus virão, mas outras formas de abalos planetários, como climáticos, geofísicos, de doenças, de desequilíbrios ambientais, conjunções e posição dos astros com consequentes reflexos magnéticos na Terra, além de intensificação da força solar via explosões solares e emissão de partículas em direção à Terra e a todo o sistema solar, com efeitos transformadores. O intuito não é maltratar ou causar danos aos terráqueos, longe disso. Pensamento esse que só habita as mentes mais infantis ou imaturas, mas sim sensibilizar a humanidade. E estes acontecimentos poderão ser mais intensos ou mais leves, à proporção que pelo menos 1/3 da humanidade se dispuser a mudar o rumo de pensamentos e atitudes diante da vida. Expectativas positivas por parte do plano espiritual superior existem, porém, a serenidade, discernimento e observação frente ao livre-arbítrio do humano. A ajuda vai até certo ponto, e é preciso que cada qual faça a sua parte. Então, nós postamos até uma mensagem outro dia falando sobre os 33% necessário para que, despertos ou com a intenção de passar por isso de forma mais amena, para que essa transição seja mais tranquila. Então, ela não depende da espiritualidade, ela não depende dos irmãos espirituais, depende de cada um de nós, né? Então, até como dizia o irmão espiritual, que muito caro dizia, cada qual. Então, nós vamos ter que fazer cada um a nossa parte, né? Do interior para fora. Com certeza. Eu quero chamar a atenção pelas colocações feitas agora pelo irmão, que existem mídias, principalmente vídeos no YouTube, que dizem que os grandes seres estelares virão para nos resgatar, que os grandes seres estelares virão amenizar a dor da humanidade, que os grandes aparições de seres de outros mundos. Gente, vamos pensar um pouco. Quem é que mora na Terra? Somos nós. Quem é que destruiu a Terra? Nós. Quem é que vai ter que consertar? Eles? Não. É usar o bom senso. O que nós fizemos nesses últimos 100 anos? Nesses últimos 100 anos, a gente só destruiu. A gente só prejudicou o planeta. Grandes queimadas, envenenando
o oxigênio. Grande destruição de materiais que são considerados de primeira qualidade, como as plantações. Nós temos uma plantação saudável. Nossa alimentação já vai para a nossa mesa com menos de 30% de qualidade, de tanta química, de tanta coisa ruim que é pulverizada em cima dos alimentos, com a desculpa para que as pragas não destruam a plantação. Há centenas e centenas de anos atrás, nós não tínhamos indústrias químicas que faziam esses produtos. Existia o equilíbrio ecológico natural da própria natureza. Existiam pragas? Existiam, mas existiam outros insetos que acabavam com as pragas que em tais regiões estavam em evidência. A terra por si só mantinha o equilíbrio necessário. Bastou o homem colocar a mão aonde não devia, pensando na ganância do dinheiro e do poder, fazem com que um frango se desenvolva em 1 mês ou 2 meses, o que ele levaria 4, 5 meses. Então, centenas e milhares de frangos vão para o abate todos os meses, engordados, bonitos, entre aspas, mas estão doentes. Nós comemos animais doentes. A carne que nós comemos, saturada de hormônios. Quem nunca foi em um matadouro, vá visitar um matadouro, vê como é que é, vê como funciona. Os animais, quando estão naquela fila do abate, eles choram. Você vê a lágrima correr dos olhos deles. Os animais têm emoção, sentimento e alma. Na verdade, você come uma carcaça morta, uma carcaça sem vida. Você come um pedaço de um defunto. Ou seja, aquele que já morreu. Essa comida está totalmente envenenada. Você está diminuindo o teu fluxo de vida em mais de 40%. Nós fomos projetados para viver em média de 135 a 150 anos. E a nossa média hoje, com todos os cuidados e com toda a indústria farmacêutica aí ajudando, nós temos em média de 60 a 80 anos. Ou seja, quase a metade da nossa vida vai para o ralo, porque não temos uma comida saudável, não temos uma educação saudável e não temos uma sociedade saudável. Em outras palavras, nós não temos exatamente nada. Ou nós começamos a mudar, ou isso vai ficar muito pior, como a mensagem de Ramatiz está dizendo. Se nós seres humanos não mudarmos, mudar de fato, um pensando no outro, o que você não quer para você, você não deve querer para o outro. Seja ele teu filho, teu parente mais próximo, teu vizinho, teu amigo da sociedade. Procure ser honesto com os teus pensamentos e tuas emoções. Procure ser mais humano. Eu tenho visto alguns vídeos sobre animais. Ontem eu vi um fotógrafo que afundou no pântano e o orangotango estendendo as mãos, tentando salvar esse fotógrafo. Para mim foi impactante. Talvez outro ser humano não tivesse coragem de tentar salvar aquele fotógrafo. E o orangotango
foi e estendeu a mão ao fotógrafo. Cachorros, por exemplo, que pegam gatos abandonados, que são inimigos ferrenhos, os cachorros acabam cuidando dos gatos como seus próprios filhos. Animais que salvam crianças de desastres. Então nós observamos que os animais são mais sensíveis do que nós, seres humanos. Os animais realmente amam. Os seres humanos ainda estão longe deste amor incondicional que Jesus nos ensinou. É duro falar sobre isso, é duro ouvir sobre isso, mas é a pura verdade. Em função dessa nossa dureza comportamental, estamos passando isso que está acontecendo no mundo. Como diz Ramatiz, vai ficar muito pior. Levará décadas para que isso possa amenizar um pouco mais. Vamos ouvir mais um pouquinho da mensagem para a gente entender o que temos que fazer realmente. E pegando um gancho no que você falou, dando um exemplo prático do que acontece na Terra, nós vemos, por exemplo, no Japão, onde era liberada a matança de baleias, né, os cetáceos, que são seres muito evoluídos, oriundos de Sírios, que são um dos guardiões do planeta e que foram tão massacrados naquele país. Será que é por acaso que é o país que mais sofre com abalos sísmicos, com tsunamis, com vulcões? Então o que acontece lá, ele vai ser replicado no mundo se nós não mudarmos, né, Ricardo? Então a outra parte da mensagem é falando sobre os cataclismos. Como o terráqueo, em sua maioria, está extremamente apegado ao mundo material, somente abalos nesse mesmo mundo material, abre aspas, seja sobre o ambiente, seja sobre o meio ambiente, ou seja sobre o próprio corpo humano, serão capazes de tocar a humanidade na consciência e sentimento, através principalmente do sofrimento, que tem um papel bondoso de elemento catalisador para a catarse transformadora, e também do suor decorrente do esforço de mudança íntima. Assim, é natural que a inteligência cósmica, com a gestão de processos kármicos, se utilize de mecanismos que estremeçam esse mundo material visível, para que provoquem reflexões e abalos no mundo invisível interior. Quem tem fé nos desígnios divinos não tem medo, mas cultiva a serenidade, senso de gratidão e alegria em colaborar com essa grande empreitada que se inicia, rumo à construção de um novo tempo para a Terra. Então, ele traz aqui o porquê de que talvez nós teremos que passar por alguns processos, não só do meio ambiente, mas as próprias doenças, como ele disse, que atacam o corpo humano, para que a gente desperte, para que a humanidade desperte para esse sentimento que é o amor. Então, para a gente encerrar essa primeira parte, que a gente vai dar continuidade no segundo vídeo, Ricardo, você podia fazer esse comentário para a gente sobre esses abalos que podem ou não acontecer, dependendo da forma como a humanidade vai lidar com isso? Já foi provado cientificamente que o pensamento humano é poder, é movimento. E esse poder e esse movimento, ele é irradiado de nós para o universo. E o universo mais próximo de nós é o planeta Terra, onde nós vivemos. Cada país está sentado em cima de uma placa tectônica, ou seja, as placas tectônicas é como se fossem células onde os países estão colocados em cima dessas células. Os vulcões nada mais são do que respiradouros do interior da Terra. Os vulcões são necessários, são importantes. Se os vulcões não existissem, todo aquele vapor, toda aquela pressão interior da Terra não teria para onde ir e a Terra simplesmente em algum momento iria explodir. Então os vulcões são importantes em função do papel que eles cumprem.
Mas, aí vem as explicações que o Igor colocou. Nós, através dos nossos pensamentos doentios, imagine quase 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas pensando negativamente ao mesmo tempo, pensando em guerras, pensando em destruições, pensando em prejudicar o próximo, aquele menos feliz, aquele que menos tem. Toda essa energia nociva, ela vai saturando as placas tectônicas de uma tal forma que começa a haver os desajustes de placas tectônicas. Esses desajustes não são provocados só pela pressão interior, mas pela pressão exterior dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, o nosso pensamento, somado a bilhões de outros pensamentos, se pensamos em coisas que não têm sentido, como o mal do próximo, o mal do próprio planeta, eu vou aproveitar disso porque eu vou morrer mesmo, eu vou aproveitar o meu momento, então você vai e destrói metade de uma floresta, ou destrói um leito de água potável, ou destrói os mares. Vocês vão aos mares, às praias, tomar um banho de mar, pegar um sol e deixam lá sacolas e sacolas de lixo. Em vez de pegar e levar o lixo para casa, seria o melhor. Que aqueles que fossem à praia, aproveitassem um pouco da praia, é um direito que todos têm, mas você não tem o direito de deixar o lixo na praia. Você tem o dever de pôr numa sacola e levar para casa, ou depositá-lo no lugar adequado. Então, toda essa estagnação da natureza, toda essa destruição da natureza como um todo, está provocando o suicídio dos golfinhos e da baleia. Os golfinhos e a baleia são seres muito evoluídos de sírios. São seres que vieram na forma de um peixe, no caso do golfinho e da baleia, porque através dos seus sons, porque o som emitido pela baleia, pelos golfinhos e outros cetáceos, mais ou menos do mesmo teor vibratório, eles mantêm o equilíbrio das correntes marítimas. Eles são responsáveis por esse equilíbrio das correntes marítimas. Quando há um maremoto, uma destruição de um país, por exemplo, como houve na Ásia há pouco tempo atrás, é um desequilíbrio ecológico que deu origem àquilo. O cientista diz que foi uma placa tectônica que subiu. Por que a placa tectônica subiu? Porque havia exatamente naquele setor desequilíbrio ecológico suficiente para acionar as placas tectônicas. A espiritualidade tem resposta para tudo, assim como tem soluções para tudo. Ramatiz diz, como bem o Igor falou, a solução existe, basta que 1/3 da humanidade cumpra o seu papel. 1/3 da humanidade. Se nós dividirmos a humanidade em 4, se 1/3 assumir o compromisso de pensar no bem, de não fazer estragos, de não desequilibrar o sistema, de ajudar ao próximo, se 1/3 já seria capaz de manter a estabilidade do nosso planeta. Imagina o que nós não poderíamos fazer se os 4/3 assumissem esse compromisso. A gente transformaria isso aqui num oásis, um paraíso. O ser humano, ele está difícil de aprender através do amor. Mas, em função
da falta do amor, a natureza, de uma certa forma, está cumprindo seu papel. A natureza é um ser vivo. Ela respira, ela tem vida, ela tem consciência. A própria natureza da Terra pediu aos engenheiros siderais que a poupassem para que outros pudessem vir a esse planeta e usar esse planeta com mais racionalidade, com mais responsabilidade. Esses que estão partindo, alguns familiares meus já foram. Eu senti? Claro que sim. Porém, eu conheci muito bem quem eram eles. Eu sabia como eles pensavam, como eles agiam. Eu não me revoltei com Deus, porque eu sei que a lei está se cumprindo. Ela pode se cumprir amanhã através da minha pessoa, da pessoa do Igor. Nós não estamos livres. Claro que nós estamos tentando fazer o contrário, estamos tentando melhorar, estamos tentando fazer jus à oportunidade que Deus está nos dando de estar neste planeta, de falar sobre espiritualidade, de falar sobre o amor incondicional. Com certeza, eu não tenho nenhuma auréola dourada, o Igor também não tem, mas a gente tem um pouco de boa vontade que nos ajuda a fazer o melhor que pudermos. Esse trabalho que fazemos é um trabalho simples, um trabalho humilde. A gente está gravando através de um celular, usando um computador, que também é de propriedade do Igor. Nós não estamos dentro de um estúdio construído especificamente para isso. Quem sabe um dia. Mas, por enquanto, nós estamos fazendo aquilo que dá para fazer. Aquilo que é possível fazer. Nós estamos soltando algumas gotinhas no oceano. É pouco. Mas a gente está fazendo o que dá. Faça você o mesmo. Coloque mais algumas gotinhas no oceano da paz. Passe para frente. Fale com seus amigos. Nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Nos ajude a falar um pouco mais sobre isso que estamos falando. Faça parte do nosso grupo no Face. Veja no Instagram as nossas mensagens, que não são nossas, nós só passamos, nós só recebemos e repassamos. Então, faça a tua parte, assim como nós estamos fazendo a nossa. E estimule que outros façam também. Então, o nosso muito obrigado por essa primeira parte do vídeo. Nós vamos trazer um outro vídeo terminando os comentários sobre essa mensagem que é tão importante para o momento. Pedimos que vocês ajudem a gente a divulgar esse material. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. E como o Ricardo falou, quanto mais pessoas colocando uma gotinha, é o que a espiritualidade precisa para ajudar a gente. Então, sigamos firmes nesse propósito, né, meu irmão? Firmes, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção dispensada, por verem os nossos materiais. Somos gratos, eternamente gratos. Obrigado. Obrigado.